Tem uma coisa que eu acho muito doido na terapia, já percebi isso algumas vezes, às vezes já até tive a oportunidade de comentar isso com os pacientes, vamos ver se eu consigo explicar aqui em poucos segundos, mas é uma coisa assim que é quase uma mágica que acontece na terapia, um fenômeno, vamos falar assim, que é o seguinte: à medida que a gente vai conversando com a pessoa, algumas consultas, consultas iniciais, né? Naquele início de terapia são muitos elementos, o terapeuta tem que entender o contexto, entender as características da pessoa. À medida que a gente vai acessando esse tanto de informação, a gente vai construindo justamente um contexto, vai construindo uma bagagem, uma referência sobre tudo o que é aquela pessoa, sobre o que é a vida daquela pessoa. É até um parênteses, né? Hoje, a inteligência artificial, o ChatGPT da vida, justamente trabalha sobre isso. Quanto mais você traz informações e contextos para a inteligência artificial, mais ela consegue te responder com propriedade, porque ela está entendendo todas as variáveis, toda aquela situação, a dinâmica que está acontecendo ali. Na terapia é assim, a gente a cada consulta vai amplificando, vai agregando, vai enriquecendo aquele contexto. Só que aí tem uma coisa que acontece que é o seguinte: muitas vezes a própria pessoa não consegue trazer a informação é, de imediato, ela não tem noção. Então, uma das etapas da terapia é conseguir extrair as informações da pessoa. E não só para o terapeuta, mas para ela própria. Tipo, um monte de coisa que ela faz, que ela reage, que tem dentro dela, que ela nem percebia, que ela nem sabia. Camadas profundas que ela vai tomando conhecimento, vai falando para o terapeuta, eles vão construindo aquela narrativa, aquele entendimento. E onde que eu quero chegar aqui é a parte mágica. Depois de muitas consultas, talvez dezenas de consultas, a gente está num nível de diálogo, o terapeuta e o paciente, um nível de diálogo que é absurdo. E a gente só consegue conversar naquela profundidade, naquela complexidade, porque a gente veio construindo todo aquele contexto, todo aquele entendimento, aprofundando todas aquelas camadas. Então vocês têm que imaginar que é como se fosse, sei lá, dois cientistas falando sobre astrofísica ou sobre uma matemática que só tem letra, não tem número, e eles estão lá falando e você está ouvindo aquilo e você não entende nada. Você não entende nada porque eles têm aquela bagagem, eles construíram aquele conhecimento, aquela bagagem para poder falar aquela linguagem e aprofundar em coisas muito, extremamente complexas. Então a terapia também tem esse efeito. À medida que existe um vínculo terapêutico forte e que as pessoas, o profissional e o paciente estão ali imersos, envolvidos naquilo, trabalhando naquilo, construindo todo aquele conhecimento, eles são capazes de conversar coisas que são extremamente complexas sobre a vida da pessoa, sobre o funcionamento da pessoa, sobre as estratégias para a pessoa, que é, assim, uma conversa extraordinária. Muito legal, eu acho isso quase mágico, assim. E é sempre esse o nosso objetivo. É chegar nesse nível, porque quanto mais capacidade a gente tem de entender o complexo, mais a gente consegue resultados incríveis.